Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, e em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas, dá-me gole da vontade divina, a minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Santo que me santificou. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana, por meio do imaculado coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, a tua divina vontade. Vem, ó divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Bom dia, bom dia, bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos, continuando a nossa formação iniciantes de transição da vida humana para a vida divina. A imagem que eu coloco hoje é a imagem mais realística, do que precisa acontecer realmente na nossa vida hoje, na posição moral, dos valores morais e cristãos que nós estamos na divina vontade aprendendo a recuperar, porque já era, está totalmente degradado. A imagem dessa pessoa que está na vida humana aqui é clara, uma pessoa que parece que está estática, que não tem mais reação, que está sendo como atropelada, pelas circunstâncias, e as duas opções são boas, o mal e o bem são fofos. As duas opções são fofinhas, O bem e o mal não existe mais. Você não pode mais dizer o que é bom e o que é mal. E é bem isso que a gente está percebendo que está acontecendo na nossa, na nossa comunhão fraterna das pessoas, na nossa sociedade humana, O relacionamento humano hoje você não tem direito. Ninguém mais tem direito de dizer a verdade. Ninguém mais tem direito de apontar o que é bom, o que é mal. Nem Deus pode mais apontar o que é bom. Nem Deus. Então, o que a igreja hoje, claramente, infelizmente, está ensinando isso para a sociedade. Eles entenderam que quando Deus colocou a árvore do bem e do mal lá, que o homem, ele, ao comer aquela fruta, iria saber, iria ser Deus e querer governar em cima das outras pessoas. Iria ser Deus e iria governar sobre as outras pessoas. Ia ser ele mesmo o dono de discernir, estava tomando sobre si o dom de discernir sobre o bem e o mal. Algo que só Deus deve saber o que é bom e o que é mal. Mas é o seguinte, então hoje, faz de conta então que passou 6 mil anos agora, e a igreja agora e a sociedade agora entenderam essa mensagem de Deus. De que tudo é permitido então, que nós somos todos inocentes, não temos mais pecado, que Jesus já morreu na cruz para nos salvar e matou o pecado original e Deus nos perdoou. Então, beleza, tá ótimo, beleza, show, belezinha. Então, todo mundo agora ama Jesus Cristo ama todo mundo, ele já salvou todo mundo,
Então, tudo que a gente faz na Terra, com amor, com muito amor, com intenção de amar o outro, é permitido. Então, tudo é permitido. Então, você pode casar com homem com homem pode casar com homem, mulher com mulher pode casar com mulher, né? Homem com bicho pode casar, bicho com homem pode casar. Que mais que você pode se transformar num animal, né? Se você quiser, você pode pôr piercing, pode se transformar no que você quiser. Você pode virar de sexo se você quiser. Hoje, então, é tudo permitido. Porque não existe mais o bem e o mal. Vamos fingir que a árvore nunca existiu. Jesus, então, apagou o pecado original. Então, a gente agora vai viver, né? Governados pelo Espírito Santo dentro de nós. Então, todo mundo tem o Espírito Santo fala para você: ame, meu irmão, importa é o amor, que vença o amor. Você tá amando? Não tá matando ninguém? Você não vai colocar um tiro na cara de ninguém, então você pode amar à vontade, meu amor. Pode amar muito. Ame como você quiser. Se quiser amar 3 de uma vez, pode amar 3 de uma vez. Casar com 3 pessoas de uma vez. Agora é tudo lindo, permitido. Tudo lindo. A sociedade está assim. Gente, desculpa falar, mas a igreja está caminhando para aceitar tudo isso. Aí agora a mulher pode... A mulher agora quer ser padre. Ótimo! Pode pôr ela para ser padre, tá tudo bem. É amor, ela ama Jesus, ela ama Deus. Nossa, então coloca ela lá para ser padre. Desculpa, gente, é o que está acontecendo. Então, a palavra de Deus, então já era, né? Então, as porta-vozes de Deus desse tempo também não devem ser ouvidas. Tudo lixo. Então, a Nossa Senhora que apareceu e levou as crianças para ver o inferno, levou criancinhas para ver o inferno, também finge que não viu. Então, Nossa Senhora a gente finge que não viu, né? Ela avisando lá no Medjugorje, em Fátima, em todo lugar que ela está aparecendo, né? La Salete, né? Pro Padre Gobi. Tudo isso a gente não existe. É todo material que deve ser totalmente queimado da face da terra. Porque agora o ser humano tá santo. Ele agora é lindo, é perfeito. Deus existe, Jesus existe, nós respeitamos Jesus, nós acreditamos em Deus, Ele é amor, 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 só amor. Ele nos criou para nos amarmos e é só isso. Agora, quem odiar é a pessoa que vai falar não. É a pessoa que fala não. A pessoa que fala, você não pode casar com outro homem, meu filho. Você é homem, você tem que casar com mulher, Deus te fez assim perfeito, homem. Né? Então você tem que casar com uma mulher, não casar com um homem, não namorar com um homem. Ô menina, minha filha, você não pode casar, né, namorar uma menina, porque você é uma menina, você tem que namorar um... Então essa pessoa que vai falar a verdade, ela é demônio. Ela é Deus. Né? Ela está sendo aquele que comeu a fruta e é rebelde, quer desobedecer à ordem natural das coisas. E quem está hoje vivendo uma boa, curtindo a sua vida, fumando, bebendo, né, fazendo sexo à vontade, sem nenhuma, né, abortando, quando, né, não pode ter, você não pode ter o neném? Então tá bom, pode abortar. Vai ser um trauma para você ter o neném. Tá certo, pode abortar, criança, fica à vontade. Então quem vive assim, tá certo, hoje em dia. E nós que estamos, né, apontando a verdade, a palavra de Deus, estamos tentando manter a conservação da moral cristã, como Jesus ensinou, nós estamos errados. Desculpa, mas é exatamente isso que está acontecendo dentro da nossa própria igreja. Eu tenho uma prova. Hoje mesmo, eu tenho uma prova para dizer para vocês. Então, sim, está no grupo do WhatsApp. Então, eu não preciso citar aqui, mas é bom citar para quem não está no grupo do WhatsApp. Sempre vai ter alguém que vai chegar nesse canal, vai ter curiosidade e vai querer saber. Então eu mandei um áudio falando que é totalmente demoníaco, desordem moral total, o homossexualismo. E aí um amigo meu do nosso grupo mandou para o grupo de catequistas formadores de coroinhas da paróquia dele. E a pessoa respondeu que eu, Aline, estou totalmente perdida. Que Deus é amor, 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 e que as crianças não deveriam ouvir o meu áudio, porque seria uma distorção para elas, seria prejudicial a elas. Então, que ele não ficasse postando mais essas coisas no grupo, né?
e que eu estou perdida. Ela falou que eu estou perdida, que Deus é puro amor, puro amor, puro amor, e que ela não concorda com essa minha visão de que essas coisas precisam ser orientadas, né, que precisa ser corrigido na igreja essa posição. Ela não concorda, ela falou que Deus é amor, que Deus não está nem aí com seus pecados. Que a vida, que Deus é amor, que Ele vai perdoar tudo, 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 que nada, nada, nada tem de errado na nossa igreja, que está tudo indo muito bem, obrigado, que não tem nada que se preocupe, que tem que se preocupar, que as coisas estão muito bem. Foi isso que ela disse, que eu tô perdida. Falou que eu tô perdida. Então, assim, né? Aí a outra pessoa falou, o professor, professor, marido dela, passou na frente de uma sala de aula e viu 2 alunas beijando na boca numa sala de aula da escola. E ele não pode falar nada. Não pode mandar parar. E aí? Tem que permitir. Então, gente, se é assim, a gente já tá vendo em degradação que nós alcançamos. Já chegamos. Já chegamos. Já chegamos no ponto em que estamos sendo formados como Noés. Noés, nós somos Noé. Só Noé estava ouvindo Deus naquela época. Só Noé estava ouvindo Deus naquela época. Só 8 pessoas foram salvas. 8 pessoas foram salvas. Só 8 pessoas foram salvas. 8. O resto tudo morreu no dilúvio. Nós estamos nessa posição de novo. De novo. Então a imagem é clara. A pessoa que está totalmente paralisada, não tem posição nenhuma, não pode se posicionar e tem que gostar do bem e do mal igual, namorar as 2 realidades, gostar das 2 realidades, aplaudir as 2 realidades misturadas, porque não existe mais o bem e o mal, você não pode mais apontar. E o outro lado é uma pessoa que vai ser firme, que vai corrigir, que vai orientar, que vai formar a família, que vai tentar até o último dia, né, que não vai desistir e vai dormir com a cabeça no travesseiro consciente de que fez sua parte, porque a única coisa que a gente pode fazer é fazer a nossa parte. Com uma palavra criativa, a gente orienta quem a gente puder, só o nosso filho, só o nosso esposo, ou só a nossa comunidade de pessoas que querem ouvir a verdade. Não tem mais o que fazer, não adianta a gente, né, chorar e colocar público, né, as nossas orientações no canal de YouTube, nas redes sociais, né, para tentar chamar a razão alguém que possa, né, estar numa encruzilhada dos caminhos e infeliz com as escolhas, com a vida que ela está vivendo, e ela vir para junto de nós, né, se aconchegar na nossa arca de Noé e ficarmos juntos. É o único jeito da gente poder hoje, né, sobreviver nesse tempo. É o único jeito da gente sobreviver. Então eu convido você, né, para você ficar conosco. Não se deixe conduzir por essa onda degradante da moral que está sobre nós. Os padres que são bons estão tentando avisar da uma forma como eles conseguem, né? Eles têm medo, sim, de ser cancelados nas redes sociais, então eles não deixam muitas coisas explícitas, mas eles estão tentando, né? Vários padres estão tentando ajudar a gente, né? Estão do nosso lado, estão orientando, né? As mensagens de Nossa Senhora também estão orientando. Tem muito material que está tentando orientar, até evangélicos, né? Estão tentando orientar as pessoas. E vamos, né, ser um grupo que vai sobrar nessa terra, à custa de muitos sofrimentos, de muitas dores, né, de muitas lutas, de conflitos, de ideias, sendo visto como retrógrados. Talvez seremos cancelados, totalmente cancelados pela forma como a gente está conduzindo as coisas. Talvez nos vejam como terroristas, né, terroristas daqui a pouco. A culpa sempre de quem atira na cara dos outros é por causa que essa pessoa, ela, né, quem está matando, né, quem está machucando, quem está ferindo, as pessoas, na verdade, somos nós,
Então, assim, se acontecer qualquer coisa com a gente, é a gente mesmo que fica, né? Tanto que morreu na Nigéria um grupo de pessoas católicas numa igreja e essa notícia não foi colocada em lugar nenhum, foi só, né, notícia cristã que falou sobre isso, pessoas, né, que quiseram avisar a gente que aconteceu, que o grupo terroristas mataram, e a gente não sabe mais dizer, né, se realmente eles estão acusando sempre muçulmanos, muçulmanos que estão matando os cristãos, mas o que os muçulmanos vão ganhar com isso? Se eles têm mais problema, eles estão culpando nós católicos dessa degradação moral? Pode ser, né? Porque eles ouvem o Papa falar, eles veem as igrejas católicas se posicionando, falando que o amor, a fraternidade, e pode ser que eles podem pensar que nós estamos de mãos dadas com essa visão, né, degradante. Então, assim, eles ficam sabendo notícias também, né, do que está acontecendo com os padres, muitos padres homossexuais, né, que têm vida dupla. Tem muitos padres homossexuais, muitos padres vivendo a vida sexual ativa. Então, de repente, eles ficam sabendo dessas notícias e aí eles, né, vêm atrás de nós. Porque eles podem colocar a culpa do que está acontecendo no mundo tudo nas nossas costas. Porque nós somos a maioria da religião desse mundo, que deveria estar falando a verdade. E aí Jesus fala no livro do céu que a nossa igreja seria purificada através, né, de forças externas, né, de pessoas que iriam nos acusar, né, mas que seria o próprio Deus fazendo isso, né, pela boca dessas pessoas, até Deus queria permitir o castigo, né, de nós sermos vítimas, dos católicos serem vítimas de violência por culpa nossa mesmo, por nós não estarmos nos posicionando, a nossa igreja não estar fazendo a missão que ela foi chamada a fazer. Então Jesus falou que a nossa igreja vai ser purificada, né, muito manchada de sangue, ele falou, a nossa igreja vai ser muito manchada de sangue, vai ser muito ferida, toda por causa da posição diabólica em que está, de dar as mãos para esse amor satânico que está reinando na terra. Né? O amor satânico é essa imagem dessa mulher assustada, em que tem o bem e o mal misturado, que nada é tudo relativo, né? Esse relativismo, que você não deve ver as coisas com os olhos que você vê. Ontem, para você ver que eu sou uma pessoa que eu sei o que Deus pensa, eu sei como Deus pensa. Então, ontem eu estava atendendo uma pessoa, né? Eu só posso falar da minha parte, não posso falar da parte dela, mas a minha parte eu posso falar, que é minha, né? E aí eu peguei e falei para ela não julgar, né, a situação da pessoa que ela estava preocupada, para ela não julgar a pessoa, né? A gente não julga mesmo. Que tem vários motivos para essa pessoa ter pecado, né? O pecado que cometeu. Tem vários motivos e Deus ele vai ver no fundo, de verdade o motivo do pecado que foi cometido, né? Então que é para ela não olhar só o pecado. A gente também sabe disso. A gente tem consciência que Deus também nos posiciona. Quando a gente vê uma pessoa, uma criança, beijando outra criança, a gente não está falando que essa criança vai para o inferno. Não é isso que a gente está falando. Então é esse que é o problema, entendeu? O problema é essa visão muito superficial, que as pessoas acham que a gente está falando que essa criança que beija outra criança vai para o inferno. Não é assim que a gente pensa. Tá? Então é muito bom a gente posicionar, né, no que realmente, como é que Deus pensa todas essas situações. Então, eu vou posicionar. Quando a gente vê homem com homem se beijando, homem com homem casando, homem com homem, né, mulher com mulher se beijando, mulher com mulher se casando, essas coisas, a gente olha para essas pessoas e tem misericórdia delas, porque o que está acontecendo com elas? Elas estão enganadas. Elas estão vivendo um engano. São os pobres pecadores que Jesus fala. Essas pessoas não são eu estou chamando agora, né, tem três posições, né? Os santos, os enganados, né? Os santos, os enganados, que são os pobres pecadores, e os... agora fugiu o nome. Que Jesus, na Valtorta, ele fala que tem os enganados, a pessoa enganada, e a pessoa obstinada no pecado, aquela que é Judas Iscariotes mesmo, ela é desonesta, a palavra é desonesta. Então,
três classes de pessoas. E a classe dos pecadores que estão curtindo o pecado e achando que tá tudo certo, eles são enganados pelos desonestos. Os desonestos eles sabem a verdade, sabem o que Deus fala, sabem tudo, e eles são os donos, né, da bola. Eles são aqueles que têm a voz e vez neste planeta. Então, eles que estão fechando os olhos para a verdade, que eles sabem muito bem qual é, mas eles não querem mais que Deus governe o mundo. Eles acham que Deus, nessa situação, em que tem duas posições de pessoas, né, uma que dá a mão para Satanás e a outra que dá a mão para a liberdade, para a libertinagem, e o outro que dá a mão para a justiça o valor cristão. Enquanto tiver esses dois tipos de pessoas no mundo, eles não conseguem governar o mundo e ganhar dinheiro com os produtos que eles produzem. E tudo vai ter rolo, confusão, sempre vai ter confusão. E eles querem escravizar a mão de obra nossa, né? E ao mesmo tempo quer pessoas bem relacionadas, pessoas né, que se destaquem no mundo, que tenham dinheiro. Eles querem ter o pobre escravizado, né? E querem muitas pessoas no mundo que possam ter poder de comprar. Mas como esses pobres escravizados estão se rebelando, então eles estão tentando, estão tentando esse grupo de pessoas que são desonestas, que estão no mundo governando, eles querem fazer com que não tenha mais nada disso. Eles querem que todas as pessoas tenham o poder de compra. Todas as pessoas, eles querem um mundo feliz, em paz, em que não vai ter mais ninguém se sentindo escravo, tá? Que essa pessoa que ela vai ser a escrava, né? Que vai ser, não tem como não ser escrava, vai ser escrava deles, né? Para poder comprar. Que essa pessoa que vai ser escrava, mas não se veja como escrava, que ela veja que ela tem como ir e entrar em qualquer lugar, que ela possa ir em qualquer lugar, que nunca vai ser fechada as portas para ela, tá? E que ela vai ter dinheiro, porque eles vão pagar bem, eles querem pagar bem as pessoas. Então, eles querem que as pessoas trabalhem, forneçam a mão de obra, né? E trabalhem naquilo que elas gostam, né? E eles vão, né, ajudar, apoiar esses trabalhos, principalmente levando as pessoas para um novo tipo de trabalho, que é mais tecnológico, as pessoas dentro de casa, né, trabalhando na internet, no metaverso, né, tudo dentro de casa, que as pessoas não precisam sair para as ruas, que não precisam mais fazer reuniões, né, nas ruas, corpo a corpo, as reuniões sejam todas virtuais. Então, o mundo que eles estão planejando é um mundo, todo mundo dentro dos seus apartamentos, dentro das suas casas, protegidos, com as portas bem fechadas, e eles vão garantir que não vai vir nunca mais vai vir na sua casa uma bomba, eles vão garantir que nunca mais vai cair no seu condomínio, que no seu condomínio protegidíssimo não vai entrar nenhum ladrão, não vai entrar nenhum assassino, né? Eles querem esse mundo perfeito, o mundo perfeito que eles estão desenhando, que já está nos filmes que nós assistimos, em vários filmes que nós assistimos. Então, eles desenham esse mundo que eles querem e que as pessoas elas não se sintam mais escravizadas, que todo mundo esteja na sua casa e recebendo a comida, né, na porta de casa, né, que ela receba as encomendas e os produtos todos na porta de casa, né, e que essa pessoa compre, que ela possa, né, ter apartamentos cada vez maiores, que tenha reciclagem das coisas, que doem uns aos outros, fiquem doando aquilo que você não quer, você doa para quem quiser, então, e que você já não quer mais, né, que daí o lixo seja todo reciclado para que não tenha nenhuma poluição na terra. Eles estão querendo criar um mundo muito lindo mesmo. E para isso, a religião tem que ser a religião que eles vão colocar, que eles vão ter uma única religião.
E um governo global e uma moeda única para que todos possam viver igualzinho, numa paz muito grande e que não tenha ninguém que se sinta mal na sociedade. E que dentro da sua casa você possa viver o que você quiser, como você quiser. Se você quiser ter, né, viver homem com homem, você vive. Se você vê, para você nunca se sentir mal, sempre feliz e que tenha atendimento médico, né? Até mesmo, se possível, né, dentro da sua própria casa, você tem um médico que possa fazer tudo à distância na sua casa, que de repente mais para frente eles vão construir algumas máquinas que já tratam a pessoa. E em último caso, vai ter um hospital que ela precise ir para poder, né? E o médico também possa trabalhar lá da casa dele, sem ele precisar sair da casa dele, né? Usando os robôs, né? Aí só os enfermeiros que vão trabalhar, né, algum enfermeiro, algum técnico de enfermagem que vai trabalhar no hospital, vai colocar você lá na maca e ela chama o doutor, chegou o seu paciente. E aí o doutor com um robozinho faz a cirurgia e ele faz uma porção de cirurgia, né, da casa dele. E assim, é isso que eles estão tentando fazer. Estão tentando criar um mundo desse jeito. E esse mundo não pode ter religião, não pode ter Jesus. Esse mundo não pode ter Jesus. Porque Jesus ensinou totalmente outra coisa. Jesus ensinou que a gente tem que continuar unidos entre nós, fazendo reuniões religiosas, unidos, abraçando uns aos outros, né? Então, a igreja está colaborando para que essa religião entre no metaverso. Os pastores evangélicos estão colaborando para que a religião evangélica entre no metaverso. Então, daqui a pouco, a Eucaristia não vai existir mais. Vai existir o seu pão da sua casa, que você vai colocar, né? E que você vai comer na sua casa mesmo. Entendeu? Então, a pandemia já está, desenhou um pouco o plano do que eles querem. A religião vai ser virtual. E aí, a gente já, né, dá a impressão que nós estamos entrando nessa onda, porque nós somos um grupo totalmente virtual, digital, né, da Divina Vontade. Então, Jesus, ele tá vendo tudo isso. E aí ele criou Jesus, ele mandou a Luísa Picarreta e mandou uma santidade, né, que pode ser vivida dessa forma, como a gente está vivendo, mas você vê. Mas a gente vai continuar falando o que Deus quer, fazendo a vontade divina no ambiente em que nós estamos. E vivendo a santidade dentro da nossa casa, cada um por si, Deus por todos, infelizmente. Deus está permitindo, já que, entendeu? O que o homem faz é assim, o que está escrito na terra será escrito no céu, não é isso? Então a igreja, ela está deixando ser escrito na terra essa linguagem, e vai ser escrito no céu essa linguagem, está entendendo? Deus, ele vai sempre depender do ser humano para tudo. Ele sempre vai depender do ser humano para tudo. Então, na vontade permissiva, enquanto está nesse contexto da igreja como ela está, Deus está permitindo. Mas Deus vai renovar em breve todas as coisas. E Ele vai purgar essa sociedade. O que Deus vai fazer? Ele vai destruir todos os satélites desses caras. Ele vai destruir tudo o que eles estão planejando de tecnologia. Vai detonar com tudo. Não vai sobrar pedra sobre pedra e a terra vai ficar igualzinha quando Noé voltou para a terra. Vai ser destruído tudo e vai morrer todo mundo que gosta desse tipo de vida. Não vai sobrar, só vai sobrar os escondidinhos que estão vivendo na divina vontade e que estão sofrendo e que estão reparando Jesus enquanto estavam podendo dentro dessa situação. Entendeu? Usando, infelizmente, a internet, que a gente vai ter que usar a internet. A gente vai ter que aceitar, enquanto isso, essa vontade permissiva dessa situação humana e trabalhar no meio dela mesmo. Vocês estão entendendo? Então, eu tenho que posicionar vocês do que está acontecendo no mundo, tá? Para vocês sabem disso, não é mentira, eu só estou confirmando. Simplesmente, eu só sou uma boca que fala aquilo que vocês já sabem. É simplesmente isso. Porque o Espírito Santo não nos deixa ignorantes das coisas que estão acontecendo na verdade, na realidade, né? Então, não tem nada de errado no que eu estou dizendo. Vocês sabem muito bem disso, né? Então, vai acontecer a purificação, está escrito claramente. Eu vou até pegar um trecho. Deixa eu ajudar vocês, para vocês verem que vocês são novos. Muitas de vocês são novos. De repente, vocês acham que eu estou falando besteira. Mas eu vou... Deixa eu... Onde que tá? Deixa eu ver aqui. Entrar no site do Livro do Céu. Eu tenho uns links lá
que ajudam a achar mais rápido. Os escritos da Luísa Picarreta. Aí aqui tem uns links aqui que eu coloco uns trechos específicos. Aí tem aqui, Castigos Vindouros. No link aqui, ó. Aí tem um outro site meu que eu fiz, que é um blog, que eu coloquei aqui. 4 verdades do livro do céu sobre os castigos vindouros, tá? Para posicionar os iniciantes, para vocês saberem o caminho que vocês estão seguindo, tá? Na divina vontade. O livro do céu contém 4 verdades importantes dos castigos vindouros, que a Nossa Senhora está falando muito desses castigos, segredos de Medjugorje, o aviso, os 3 dias da escuridão, são várias coisas que a gente recebe aí das mensagens proféticas de Nossa Senhora de Fátima também, né? E os segredos de Fátima. E aqui é do livro do céu, tá bom? Aqui, ó. Jesus está falando no volume 2. A grande maioria da humanidade terá desaparecido após os castigos. A grande maioria da humanidade terá desaparecido após os castigos. Então, 4 de outubro de 1899, ele disse para Luísa, no volume 2 do Livro do Céu, que nós estamos estudando: Minha filha, o homem é um produto do ser divino. E como nossa comida é amor, sempre recíproca, e não é esse amor que o homem está vivendo desse jeito, amor satânico, não é esse amor. Esse amor não é amor. Precisa ser muito entendido isso. Esse amor de homem com homem, mulher com mulher, de homem com bicho, essas coisas não se chama amor. Estão falando que chama amor, mas não é. Tá? Não é amor. Isso é degradação moral. Tá bom? É libertinagem, é concupiscência, é iniquidade. Iniquidade. Isso aí, tá bom? Então, minha filha, o homem é um produto do ser divino, e como nossa comida é amor, para amor verdadeiro, sempre recíproco, semelhante e constante entre as 3 pessoas divinas, desde que saiu de nossas mãos, é de puro e amor desinteressado. O amor desinteressado. Ele é como uma partícula da nossa comida. Agora, essa partícula se tornou amarga para nós. O ser humano se tornou muito amargo para Deus. Não apenas isso, mas a maioria deles, afastando-se de nós, pastoreou as chamas infernais e alimentou o ódio implacável dos demônios, nossos principais inimigos e deles. Esta é a principal causa de nossa tristeza na perda das almas. Elas são nossas. São algo que nos pertence. Da mesma forma, a causa que me leva a castigá-los é o grande amor que tenho para com eles, de modo a colocar suas almas em segurança. Então, o que Deus está querendo dizer aqui? Deixa eu tentar explicar bem direitinho para vocês. Ele falou aqui que o homem é uma faísca dele, é um produto dele, saiu dele. É uma parte dele, é uma faísca dele. Ele pegou e cortou um pedacinho dele, tá? E surgiu uma alma. É assim que é, tá? Ele pegou um pedacinho do que ele é, amor, e fez uma criatura. Amor, tá bom? Então nós somos todos um pedacinho de Deus, tá? Almas, nossas almas espirituais são um pedacinho de Deus, elas são eternas. Né? Não é um ser igual a um animal. O animal, quando morre, morre, tá? O animal tem um sopro temporário de vida. Só o tempinho ali que ele vive. Se alguém matar, matou, já era. Não tem alma naquele animal, tá? No seu cachorrinho não tem alma. Mas na pessoa humana tem alma, tá? Então você tem que respeitar isso, tem alma. Parece que tem pessoas que não têm alma, porque as pessoas estão hoje animalizadas ou demonizadas pelo meio de vida que estão vivendo, pela forma como estão sendo educadas. Então, as pessoas parecem que não têm alma, tá? Parecem, mas elas têm sim, tá? Mas só que elas não sabem mais conversar com o próprio Deus, não sabem mais conversar com a alma, não sabem mais entender a alma, né? Não sabem mais entender Deus porque vivem só olhando para fora, olhando para o que está aqui na carne, estão vivendo na carne. Como é viver na carne? Você vive só pelas sensações carnais, pelas sensações dos seus hormônios, pelas sensações né, de nervoso, de felicidade temporária. É igual o cachorro, a gente vive igual o cachorro. Muitas pessoas, muitas crianças estão sendo educadas como cachorro, tá? A criança, ela chora, aí a mãe põe a chupeta, ou dá mamar, e daí a criança fica feliz. Ou coloca uma televisão, a criança fica feliz. O cachorro também, o cachorro tá lá, né, chorando, tá ruivando, tá lá latindo, chorando, aí a pessoa vai lá, joga um brinquedinho pro cachorro, dá comida para ele, se acalma,
né? E, então é igualzinho, a gente está tratando, né, os nossos filhos como animais. Então mas o cachorro, ele acalma melhor, você vê que ele acalma mesmo e fica feliz lá, né? Porque a natureza dele é se contentar, né, com a barriga cheia, ele já fica bem. O ser humano, você vê que ele tem alma porque ele não para. Ele continua chorando, mesmo depois que você deu aquela coisa para ele, né? Deu lá o tablet para ele, mas depois de um tempo ele tá enjoado e ele vem de novo. Mãe, ai. E aí você inventa outra coisa. Ah, vamos sair então para passear. E assim você fica desse jeito, né, lidando com o seu filho como se fosse um animal. Então, hoje em dia, as crianças estão sendo educadas desde pequeno como animais. Não deixam mais a criança chorar, ela não pode sofrer nada, né? Então, isso tudo é ligado à carne. A mãe que educa o filho só em base da carne. Carne, 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 carne. Não tem mais uma conversa, não manda ficar quieto, não manda mais ficar quietinho, fica quieto. Isso não pode mais, é proibido. O pai não deixa a mãe tratar o filho assim, né? A mãe não deixa o pai tratar o filho assim. Então, hoje em dia, as crianças podem tudo, podem fazer o que quiser, eles querem a criança sorrindo 24 horas por dia, o tempo todo, como se fosse um cachorrinho, sabe? Sempre feliz. E aí, tá sempre dando mais coisa, mais coisa. E aí, se deixar, dá até calmante pra criança dormir, né? Às vezes. Porque ela é uma alma, ela não é cachorro. Então, a gente vai percebendo e a gente vai tentando resolver as coisas com o que é oferecido. Né, o que é oferecido. A gente vai resolvendo as coisas com a tecnologia. Hoje, até esses dias mesmo, criaram um extintor de vela. Criaram um extintor de vela. Então, sempre tem uma solução para tudo. Né? Então, aí você vê que seu filho está muito nervoso, é psicóloga. Aí vai para psicóloga que vai ver o que está acontecendo, tem que tomar um remédio. Seu filho está muito hiperativo, então ele tem que tomar um remédio que controle essa hiperatividade dele. Aí a mãe leva no neurologista, o neurologista passa Gardenal, passa não sei mais o que, não sei o que lá nome pro menino, até Rivotril daqui a pouco passa pra criança, as gotinhas. Aí você põe a gotinha, a criança dorme, não sei o que, né? E você fica numa boa, né? No celular, no seu joguinho, na internet, blá blá blá. Então hoje é assim a vida, tá? Nós estamos sendo animais criando animais. Porque é o pai e a mãe que fica fazendo isso, ela se acha inteligente, essa pessoa se acha inteligente para poder manter a felicidade do filho o tempo todo, né? Mas só que você vê que essas coisas não estão funcionando, porque tem crianças que estão sendo assassinadas pelos pais. Vocês estão vendo que tá tendo muita criança sendo jogada de cima dos prédios, né? Tem crianças sendo afogadas, tem crianças sendo sacudidas dentro de casa, tem crianças que estão sendo... Por quê? Porque os casamentos hoje não é mais pai e mãe, né? Estão tendo separações, porque a pessoa é animal, então ela troca de parceiro quando ela sente que o outro parceiro já não é mais suficiente para ela. Então ela troca de parceiro e une com outra pessoa, né? Ou o homem une com outra pessoa. E aí essa outra pessoa não tem amor por essa criança, né? O amor da alma por essa criança não tem. Então, quando essa criança começa a encher o saco, ela fica incomodada. E algumas estão matando, colocando veneno até veneno de rato na comida dos filhos do marido. Igual aconteceu esses dias, né? Que uma mulher matou uma filha do marido por causa disso. Por que também? Porque de repente estava também pesando a preocupação que ela tinha, de repente, de separar dele, querendo separar dele e não podendo... sabendo que ia ficar sem nada, né? Porque tem filhos, ele tem filho que paga pensão, ou então ela não quer que ele pague pensão para os filhos mais, quer ficar com todo o dinheiro. De repente ela está sendo prejudicada pelo dinheiro que ele tem que dar para a pensão. Então as pessoas não têm mais amor, não têm amor pelo filho do outro. Então está acontecendo muitos assassinatos, assim, diversos casos muito terríveis mesmo. Tudo coisa desse tipo de amor carnal, o amor satânico, o amor carnal. Então, assim, e aí as coisas estão pegando. A sociedade está totalmente se demonizando. Esse tipo de coisa já é demônio, né? Já é demonizado. Não é mais animal, é demônio isso aí. Quem mata o outro já não é mais animal, é demônio mesmo. Então ele está falando, desde que saiu de nossas mãos e de puro amor desinteressado, porque ele criou a gente sem ter interesse nenhum, né? Ele é como partícula da nossa comida. Tem que voltar para nós o amor que colocamos nele, tem que voltar para nós. É para essa intenção que nós fizemos, para ele nos amar, né? Para o ser humano nos amar de volta e nós amarmos ele. Foi para isso que ele nos criou. Mas essa partícula, desse jeito como estão vivendo na Terra, se tornou muito amarga para nós.
Não apenas isso, a maioria deles, afastando-se de nós, está pastoreando as chamas infernais. Então ele está falando que tem muita gente, a maioria está já indo quase para o inferno, né? A maioria, desse jeito como estão vivendo, estão pastoreando as chamas do inferno e alimentando o ódio implacável dos demônios, porque os demônios odeiam os seres humanos. Desde sempre, o ser humano odeia a criação de Deus e quer transformar e quer se vingar de Deus. Ele quer transformar realmente as pessoas em demônios. Então, alimenta o ódio deles, né? Nossos principais inimigos e deles, os nossos principais inimigos também, porque eles nos odeiam. Essa é a primeira causa, né, da nossa tristeza na perda de almas, porque elas são nossas, né? Elas são nossas, é nossa partícula, algo que nos pertence, não era para ter ido para o inferno, não é para ir para o inferno, né? Da mesma forma, a causa que me leva a castigá-los é o grande amor que tenho por eles. Então, ao mandar os castigos nesse tempo, né, em que a humanidade está chegando nesse ponto, né, os enganados por esses desonestos que estão no comando, que estão né, tentando fazer esse mundo do jeito que eles estão, a sua imagem que eles querem, a imagem globalista de dinheiro que eles querem manter. Eles querem continuar produzindo todo tipo de solução tecnológica que vai ser sempre comprada por nós e que sempre vai estar alimentando o dinheiro, né, a riqueza deles. Eles vão ter acesso sempre assim, a elite vai sempre ter acesso ao que é melhor, sempre o melhor, mas eles vão dividir com a gente um pouquinho, bem pouquinho das coisas que, tipo, eles vão fazer lugares para nós, tipo assim, vamos fazer esse lugar muito bonito para eles, lugares muito bonitos para eles irem, para eles passearem, shoppings perfeitos, tal, né? Mas o que eles estão investindo mesmo é no metaverso. O metaverso é o projeto principal deles, é o que eles realmente querem investir mesmo alto, 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 alto. Porque por que eles estão investindo em armas nucleares? Por quê? Para poder, as pessoas têm medo de ir para a rua. E assim, para destruir alguns lugares que eles não vão poder implantar esse metaverso e deixar esses lugares serem território vazio, não ter mais gente morando lá. Entendeu? Então, assim, eles, por exemplo, eles não toleram esses países muçulmanos. Então, eles estão tentando converter essas pessoas de todo jeito para serem... e eles estão conseguindo, tá? Tem muitos muçulmanos que já estão aceitando essa visão humana desse jeito, do mal e o bem não existir. Tem muita gente que está largando, muitos muçulmanos estão saindo de seus países querendo só sobreviver, para sobreviver. Então, agora quem ficar nesses países, eles estão sempre provocando situações de guerra, porque eles querem matar todo mundo que sobrar desses países que tem uma religião radical como a deles. Então, eles não querem essas religiões radicais. Qualquer pessoa que tiver religião radical vai ser dizimado, né? E o nosso país, como ele é um país, né, assim, tá facilitando a vida, né? Assim, facilita muito para eles. A gente acha que o Bolsonaro tá dizendo não para eles? Isso aí, doce ilusão. O país, a maioria não concorda com o Bolsonaro, tanto que vai provar isso nas eleições, vocês sabem disso. O povo quer comer, o povo quer bebida, quer comida, quer água, né? Quer televisão, quer internet, quer o metaverso. Então, não adianta lutar muito não, tá? Essa lutinha aí não vai render muito, tô falando sério, tá? É temporária, né? É uma resistência temporária, mas só que daí eles estão vindo direto para cá, já estão eles sabem o que fazer para mexer, para destruir, né, a pessoa do Bolsonaro, destruir tudo que está sendo feito pelos conservadores. Esses conservadores não vão ser cancelados, já estão sendo muito cancelados, já estão sendo muito. Esse Elon Musk do Twitter está sendo ameaçado, ele vai acabar se rendendo, já está sendo ameaçado porque ele se posicionou para poder, né, não fechar as contas desses conservadores, né? Ele falou que não quer isso, que ele quer a liberdade, né? Mas só que não vai aguentar, ninguém aguenta. A pressão é muito grande dos poderosos, tá? Os poderosos têm dinheiro, eles pagam e aí conseguem tudo que eles querem pelo dinheiro que eles têm. Então a gente está numa situação muito delicada,
muito delicada mesmo. Então, quem não se, sabe? E daí essas doenças já estão sendo muito bem direcionadas, todas as doenças que estão sendo produzidas estão sendo direcionadas para matar qualquer pessoa estressada demais. Se a pessoa for uma pessoa estressada, eles estão trabalhando justamente para isso. Quem que são os mais estressados? São aqueles que não estão aceitando as coisas, entendeu? Então, quem for muito estressado vai morrer, porque eles estão produzindo doenças que vão matar pessoas nervosas, né, que têm pressão alta, pessoas que têm pressão alta, pessoas que têm diabetes, porque a diabetes, pressão alta são doenças que são no metabolismo e envolvem muito a parte neurológica, a parte nervosa. Quem for uma pessoa muito nervosa vai morrer de infarto, porque eles vão produzir doenças para matar os nervosinhos. Então todo mundo que eles sabem muito bem o que estão fazendo. Eles sabem muito bem o que eles estão fazendo. Então qualquer pessoa que olha para a realidade, olha a violência que está acontecendo e fica nervoso, essa pessoa, pegando a doença que eles estão produzindo, morre mais rápido. E a vacina não vai, é uma conversinha fiada, não vai às vezes resolver. Tá bom? Vai resolver para quem é calmo. E por que Deus deu pra gente uma santidade da paz? Né? Da gente ficar confiante nele, apesar de. Por que Deus deu? Porque ele sabe que vai nos proteger com essa doença, que vai manter a gente vivo. Nós somos, né, nós que estamos estudando, que ele está sempre me mandando uma dose de felicidade pra gente. É Deus que está lutando contra esse mal. É uma santidade da paz, que a gente tem que ficar sempre em paz, e a gente sente a paz, né? Porque a gente dorme com a consciência tranquila todos os dias. Porque a gente fez o melhor que a gente pôde por Deus, reparou a Deus, amou a Deus. Então, dificilmente nós vamos ficar doentes com essa doença. Eu não peguei Covid nenhuma vez. Nenhuma vez. Até agora. E Deus também protege, né? Nos dá uma proteção sobrenatural também. Entenderam? Então, assim, é muito importante, eu tenho que posicionar vocês, tá? Então, ele vai castigar as pessoas, e essas pessoas estão sendo a maioria enganadas. Então, essas pessoas não têm culpa. E Deus sabe que não tem culpa. Podem estar fazendo muitas e muitas coisas erradas. Vão pro purgatório, tá? Mas lá no purgatório, elas vão ser colocadas em segurança. E nós, filhos da Divina Vontade, estamos produzindo o orvalho benéfico. Esse orvalho benéfico, o que é? Conhecimento, tá? Quando chega os nossos conhecimentos que nós estamos estudando na mente, decodificada pelo Espírito Santo na mente das pessoas lá no purgatório, elas entendem mais rápido. E os santos do céu também entendem mais rápido toda a lógica divina, da comunhão divina, porque só quem está na Terra é que consegue conhecer a Deus, tá? De verdade. Só quem está na Terra é que consegue conhecer a Deus de verdade. Quem está no céu e quem já morreu não consegue mais conhecer a Deus. Só através da mente humana. Só a mente humana é que comunica Deus para outra mente humana. Deus, ele não consegue entrar na mente de uma pessoa que já não tem, né, a inteligência unida ao corpo, né, a estar dentro do corpo. É isso que ele fala no livro do céu. Então, você que está com o corpo, hoje, você é o único que tem a capacidade de entender Deus e conhecer novidades de Deus, conhecer o novo de Deus. Aquelas pessoas que estão no céu e estão hoje no purgatório dependem de nós para conhecer o novo de Deus, dessa novidade de Deus do livro do céu, da forma como Deus está se comunicando aqui. Então, passa por nós esse estudo, nós estamos estudando aqui, e todo esse estudo que nós estamos levantando, todas essas verdades que nós estamos aprendendo é um novo, é uma novidade para toda a humanidade, do passado, presente e futuro. E elas só entendem o novo de Deus através da nossa boca. Da decodificação que acontece no nosso cérebro, tá? Porque Deus, ele é muito infinito. E nós somos muito, muito pequenos. E nós só conseguimos comunicar Deus através de nós mesmos. Ele nos produziu assim, ele quis assim. E foi sempre assim que ele quis. Em que nós que vamos sempre comunicar ele para o outro. O amor dele para o outro. E se falhamos nisso, aí o demônio que entra na fita. Por que o mundo está do jeito que está? Porque não tem pessoas mais antenadas com o amor de Deus e com o conhecimento verdadeiro neste mundo.
Deus não está sendo mais ouvido. O Espírito Santo não está sendo mais ouvido. Por isso que esse mundo está nesse jeito. Então o demônio está aproveitando essa fase e divulgando a doutrina dele, do amor satânico dele. E as pessoas estão confusas, não estão mais entendendo, né, a comunicação divina. E não estão. Então, só nós, filhos da divina vontade, é que temos essa comunicação divina. Porém, né, no mundo em que está a maioria vivendo o amor satânico e numa outra comunhão, numa outra visão, e que não estão mais entendendo Deus. Então, está sendo uma guerra de amor. Guerra de amor. A gente está aqui se esguelando por amor às almas. Se você não amar as almas, se você não se importar com elas, né, e você não ensinar o livro do céu para elas, se você ficar lendo o livro do céu para você sozinho na sua casa, você está falhando com Deus poderosamente. Então tem muita gente que está estudando o livro do céu e que está fechado em grupinhos de Nietzsche escondidos e não estão levando essa mensagem para o mundo. E estão prejudicando poderosamente. Estão produzindo orvalho benéfico somente espiritual, mas não estão ajudando mais do que mais a atrair outras pessoas. A atrair outras pessoas que podem ser atraídas por Deus. E esse orvalho benéfico chegando nas pessoas vivas que vão se achegar a nós. Então, se não tiver mais gente divulgando e compartilhando o livro do céu publicamente na terra, a gente está frito. E enquanto essas pessoas estão ouvindo a voz da igreja falando que não, vocês não podem ler o livro do céu, que vocês vão prejudicar a beatificação da Luísa Picarreta, isso aí é uma mentira. É uma mentira satânica que foi falada lá, né, por pessoas que não têm o espírito interior mais. Por autoridades, bispos que falaram isso, que não tem o espírito interior mais, porque estão, entendeu? Lendo para si mesmos. Quem lê o livro do céu para si mesmo não tem a vida divina dentro de si, não tem. Não entende o livro do céu, não entende. O livro do céu só é entendido por quem ama a alma, por quem ama as outras almas, quem se importa com a santidade dos outros, não é quem se importa com a própria santidade. Eu estou ensinando aqui pra caramba isso, estou falando mesmo, estou falando de palavrão mesmo, porque é o que eu mais ensino aqui. Que essa santidade não é de isolamento, não é para você sozinho. Se você entender desse jeito, é uma pegadinha de Deus, estou falando sério. Se você entender desse jeito que essa santidade é só para você, e você não divulgar isso para o seu irmão e não se preocupar com as almas, a decodificação do orvalho benéfico não acontece. Então, por isso que está demorando muito para o livro do céu aparecer no mundo. Por isso que está demorando, porque tem gente que está lendo o livro do céu só para si próprio, para grupinhos fechados e só pensando em si mesmo, Eu tenho provas de pessoas assim, porque eu converso com algumas pessoas do outro grupo que estuda lá, e eles pensam exatamente desse jeito. Eu fico assustada quando eu converso com essas pessoas. Meu Deus, eu fico assustada. Elas só pensam nelas mesmas. O importante é eu que estou vivendo na divina vontade. O resto, problema. Eu peguei, esse dia mesmo conversei com uma dessas pessoas que é líder, não vou falar o nome, que é líder desse grupinho daqui do Brasil que está estudando. Líder, uma das maiores líderes. Essa pessoa não entende nada da divina vontade. Nada. É só pra mim. Importante eu estou vivendo a divina vontade. Importante só eu. Por isso que não dá fruto. Eles não dão frutos. Desculpa, não dão frutos. Não dão. Porque a vida na divina vontade não é para ser vivida dessa forma. Está dito bem claramente. Aquele que pensa só em si mesmo, já era. Aquele que pensa só em si mesmo, já era. Está fechada a mente, não abre véus. Jesus não abre a luz do Espírito Santo para essa pessoa. Ela entende só teoria, só teoria. Só teoria. Prática não entende de jeito nenhum, porque ela não está interessada em levar isso. Entendeu? Ah, mas eles divulgam para os outros. É porque está escrito lá, tem que divulgar, essa verdade tem que ser conhecida, tem que divulgar. Só por isso, é teoria. Aí eles fazem só a teoria. Assim, só para dizer que fez, só para Jesus falar, tá bom. Não é isso, não é esse tipo de divulgação que Jesus quer. Divulgação mecânica, física. Não é. Não, mas eles estão preocupados, eles estão colocando até o padre para assinar, né, o livro, porque daí é mais fácil de vender o livro. Só para poder a consciência deles ficar tranquila de que eles tentaram. Só para eles poderem falar para Deus, o senhor não pode falar, é só para ficar com a consciência tranquila. Só para isso.
Só para isso. Desculpa, mas é a verdade. Dói, pode doer o quanto vocês quiserem. Então tome cuidado com quem você vai estudar o livro do céu. Não estou falando que eu sou perfeita. Não estou falando que eu sou a única que sei fazer isso. Só estou falando que Jesus me falou, eu só sou uma pessoa, uma matraca mesmo, uma papagaia que fala o que Jesus mostra para mim, tá? Tem lógica o que eu estou falando, sei disso, então vocês vão ser conectados pelo Espírito Santo e vocês vão entender. Entendeu? Jesus já confirmou milhares e milhares de vezes no próprio livro do céu para mim, então ele mostra isso na vida dele, na Valtorta, claramente, que ele não ficava guardado em si mesmo, que ele estava sempre indo em direção a todas as pessoas, e ele não vivia sozinho essa santidade, ele queria se doar, tanto que ele se matou inteirinho na cruz lá, se deu para poder se partilhar todinho, pedacinho em pedacinho na Eucaristia, para poder todo mundo ter acesso à santidade dele. Então, se você falar para mim que Jesus viveu a santidade só para ele, importa só ele ressuscitar e ir para o céu e o resto que se dane, mentira, porque não foi assim. Ele se transformou num alimento. Ele se transformou num alimento vivo. Hoje a gente come ele vivo todos os dias, a carne e o sangue dele na Eucaristia. Por quê? Porque ele se repartiu para nós, preocupado com cada um de nós. Esse é o nosso Deus. E nós temos que ser igualzinho a ele. É isso que eu sou. Comida. Eu sou comida. Por isso que eu todo dia estou aqui me eucaristizando. Eu estou me eucaristizando aqui. Em cada meditação que eu faço, estou alimentando com a minha carne, o meu sangue, vocês. Com as minhas lágrimas. É isso que tem que ser. O Filho da Divina Vontade se eucaristiza. Se divide. Se partilha. Eu faço a mesma coisa que Jesus faz. Ele me ensinou a amar as almas. Mais do que a mim mesma. Mais do que a mim mesma. Como ele fez. E eu sigo o que ele me ensinou. Então eu estou aqui para isso. Para ajudar vocês a entender o que é ser filho da Divina Vontade. É ser um outro Cristo que se mata, que se divide em milhares e milhares de pedaços. Que não sobra nada para mim. Nada para mim. Nada. Eu não quero que sobre nada, como não sobrou nada para Jesus. Nada do corpo dele. Todo foi doado. Ele todinho é doado. Ele fica aqui o tempo todo se doando em cada Eucaristia. Nada sobra. Nada sobra para ele. Só entrega. Doação até hoje. E ele nunca para. É assim que é o Filho da Divina Vontade. É assim que vive. Então, vamos para o próximo. Aqui no volume 12, ele fala que Deus vai realizar a terceira renovação da humanidade, manifestando o que sua divindade fez em sua humanidade. Minha querida filha, quero que você saiba a ordem da minha providência. A cada 2000 anos eu renovo o mundo. Nos primeiros 2000 anos eu renovei com o dilúvio. Não sobrou nada. Só Noé e as 7 pessoas que estavam na arca e os animais. Nos 2000 anos e 2 eu renovei com minha vinda à terra, quando manifestei a minha humanidade, da qual, como se de muitas fissuras, minha divindade brilhou. Os bons e os próprios santos dos 2000 anos seguintes viveram dos frutos da minha humanidade, e apenas em gotas desfrutaram da minha divindade. Agora nós estamos para desfrutar da divindade de Deus. Essa divindade não foi mostrada para a humanidade. Essa divindade só pode ser mostrada para a humanidade através de nós, filhos da Divina Vontade, que é o que eu acabei de estar falando agora há pouco. Se não passar pelo cérebro nosso, as verdades divinas, elas não vão ser transmitidas pelo Espírito Santo para céu, inferno e purgatório. Não vai ser. Essas verdades estão sendo levadas para toda a humanidade, no passado, presente e futuro. Essa é a reparação que nós estamos dando a Deus. Nós estamos servindo a Deus. Nós estamos sendo pessoas. Só nós podemos fazer isso por Deus. Só o ser humano pode fazer isso e tem que estar vivo na Terra. Tá? Não, é uma lei de Deus. Ele criou dessa forma as coisas. Tem que estar vivo no corpo humano, grudado. A alma sua tem que estar dentro do corpo para você fazer essa comunicação infusa. Para você ter o Espírito Santo realmente realístico aqui. Agora, falando pela sua boca. Ele só fala através de uma pessoa viva. A pessoa que é puro espírito alma não tem jeito mais. Entendeu? Ela só consegue receber. Ela não consegue doar mais, ela não consegue trabalhar mais, ela não consegue usar o seu livre-arbítrio para doar, para produzir nada.
A pessoa que já está no céu não consegue mais produzir nada. A pessoa que está no purgatório não consegue mais produzir nada. Matou, acabou a vida dela, não tem mais jeito. As obras dela definiram, acabou. Quem está no inferno também não tem mais o que fazer. Está lá no inferno, não tem mais nada. Então, por isso que só quem está vivo é que pode produzir essas verdades da divindade de Deus podem ser produzidas. E a divindade de Deus só se manifesta para nós, porque ela só serve a nós. A divindade de Deus só precisa ser conhecida por nós se nós quisermos conhecê-lo. Só para quem tem boa vontade de conhecer a Deus, tem interesse de conhecer a Deus, você tem que amar. Para você ter interesse de conhecê-lo, você tem que amar. Então você tem que voltar à ordem primordial para a qual você foi criada. Quem volta à ordem tem esse trabalho de realizar esse trabalho, de aprender quem é Deus. E só nós que podemos ensinar os nossos irmãos a isso. Nós somos os professores dos nossos irmãos. Jesus veio pessoalmente em carne e osso nesta terra e foi aquele que divulgou da sua humanidade os exemplos do que um ser humano tinha que viver. Ele se concentrou para poder mostrar como que o ser humano deveria viver. Jesus teve que trabalhar só a parte humana dele. Do nosso humano, a parte divina, ele não pôde fazer. O certo, ele fala para Valtorta que seria perfeito se ele viesse de novo num corpo humano. Mas ele não pode, Deus não deixa, Deus proibiu ele. É uma coisa que ele gostaria, mas ele falou para Valtorta que Deus não deixa. Ele deixou bem claro para Valtorta, Deus não deixa eu vir. Agora, o único jeito de eu me comunicar com vocês é através de vocês. Deus quer que seja vocês que vão comunicar eu. O verbo tem que ser comunicado por vocês. Aí, o Deus deixou eu realizar o dom, eu trazer de volta o dom da divina vontade para esse tempo. Para poder agora eu poder entrar carnalizado nas almas, na alma que deixar eu entrar. A alma que deixar eu entrar na vida dela, eu vou viver na vida dela. E eu vou falar para a humanidade aquilo que ficou faltando falar. Então agora ele está em mim, Aline, está em você, Michele, está em você, Ruth, está em você, Manuela, está em você, Marisa, está em você, Renata, Carlinha, está em você, Vera, está em você, comunidade do Fiat Voluntas Tua Brasil. Acorda, povo! Nós somos Jesus. Ele só pode falar através de nós. Ele só consegue agora comunicar para um ser humano do passado, presente e futuro e decodificar as mensagens divinas através de nós. Se nós não falarmos, se nós não compartilharmos, se nós não partilharmos esses escritos, nós estamos fritos. A humanidade já era. Acabou. E ele falou que só vai voltar depois que tiver essa comunidade de pessoas. Quando tiver a quantidade exata de pessoas que vão fazer esse trabalho para poder conseguir transformar a mente de todos os seres humanos, passado, presente e futuro, para que todos conheçam Deus integralmente. Nós somos os realizadores desse projeto. Jesus em nós, ele vai tomar a sua alma e o seu corpo e a sua vontade humana para realizar o desejo dele de manifestar essas verdades do céu que estão sendo dadas a nós. E ainda vai falar pela ciência infusa mais e mais e mais e mais e mais e mais e mais. Por isso que vocês ficam bestas com o que eu revelo aqui. Por isso que vocês ficam bestas com as verdades que eu falo. Porque vocês precisam ser pessoas como eu. Vocês precisam chegar na alta consumação da vontade. Eu não sei se eu alcancei a alta, mas que eu alcancei bastante, eu alcancei. O suficiente para Deus me usar tranquilamente. Não me importa se eu cheguei no 10%, no 80%, 70%, 30%, 50%. Não importa para mim qual porcentagem que eu cheguei na consumação. O importa é que eu estou servindo muito bem. E Jesus está feliz comigo. Todo dia ele me dá sinais de que está feliz comigo. É o que eu quero de vocês também. É o que eu quero de vocês também. Eu, Aline, mas eu não sou Aline. Eu, Jesus. Jesus que está falando pela minha boca, que usa a minha humanidade. Eu sou um Jesus que está vivendo na terra. Que voltou para essa terra. Para comunicar a divindade dele. Ele não conseguiu fazer isso na vida dele. Ele não pôde voltar porque Deus proíbe ele de voltar. E aí o único jeito que ele encontrou de voltar foi através de nós, filhos da divina vontade. Então acorda para a vida. Você é o único meio que Deus tem para salvar a humanidade. Para poder revelar o divino para as pessoas. Você é a única pessoa, você é o único instrumento que Deus tem. Ele te chamou, ele não te chamou à toa. Não viva com os outros que estão vivendo pela teoria, que não estão colocando isso na prática, que não estão preocupados com as almas. Ele olha para o seu coração.
O seu coração tem que estar compatível com o coração dele. Se não tiver Eucaristia viva aí, se ele não puder te eucaristizar, você não vai ser a hóstia viva partilhada. Você vai ser, de repente, uma hóstia viva guardada no tabernáculo e ele não vai gostar disso. Vai ser mais uma presa lá no tabernáculo que não comunica nunca, não comunica nada. Ele falou que tem vários tipos de filhos da divina vontade. Ele sabia que tinha pessoas que iriam ficar, né, no seu egoísmo ainda. Então, ele falou que essas pessoas ficam sofrendo. Ele fica mandando problema direto para elas. Castigo é um atrás do outro. E elas ficam reparando através de castigos. Enquanto se a gente ficar falando do livro do céu, dificilmente a gente vai ter castigo. A gente dificilmente vai ter problema. Dificilmente ele vai só manter a gente muito saudável, muito bem, para poder a gente ter voz e vez para falar até explodir. Entendeu? Para falar até explodir. Então, se você não quiser ter problema na sua casa, se você não quiser problema, quem para de ler o livro do céu começa os problemas. Piora os problemas dentro da casa, na família. Piora, você pode perceber. Quem para de ler o livro do céu, os problemas piora, mas pipoca igual não sei o quê. Por quê? Porque Deus ele precisa tirar de você os atos da divina vontade, as reparações. Aí ele permite um monte de contrariedade na sua vida para você poder dar as lágrimas que ele precisa dar, né? Pela consciência que você já tem dele. Porque você lê o livro do céu. Então, se você ouviu essas verdades, mesmo que você ouviu esse canal, ele já considera você, né, uma pessoa diferente. Então, ele vai te chamar atenção, né, para puxar você para poder voltar a ler o livro do céu e falar da divina vontade de uma forma ou de outra, de um jeito ou de outro. Ele vai tentar, ou ele vai ficar te castigando para poder você não perder a sua alma, pela quantidade de conhecimento que você tem e para tirar um pouco de atos, né, de amor que você ainda tem por ele, pelo conhecimento pouco que você teve do livro do céu que você leu. Então, quem para de ler o livro do céu se ferra. Se ferra. Resumindo, se ferra. E não coloca em prática. Principalmente não coloca em prática. Se ferra. Entendeu? Essas pessoas também têm muitos problemas. Vocês precisam ver. Toda vez que eu vou falar com elas, as pessoas dos outros grupos, misericórdia. Toda vez que eu vou falar com elas, ai, a minha filha tá doente, eu tô tendo que cuidar da minha filha. Ai, eu tô com problema financeiro, você precisa ver. Ai, meu pai tá doente, ai, eu tô aqui. Ai, só doença. Pessoa que não, é tudo doente. Pessoa que não entende o livro do céu é doente. Porque doença direto, ou problema direto, desemprego, um monte de rolo. Nossa Senhora, misericórdia. E eu falo para Jesus, Jesus do céu, e agora? E ele fala assim, não fala nada. Porque você sabe muito bem que eu estou mantendo essa pessoa em segurança. É o único jeito que eu consigo fazer. Eu falei, meu Deus do céu. E eu grito aqui falando para todo mundo partilhar o livro do céu. Eu grito porque é o bem delas, é pro bem delas. E elas não dão nem aí, ó. E vira as costas para mim e ainda fala mal de mim pra caramba ainda. O problema é delas. E eu sei o que eu estou fazendo. Agora nós estamos em torno dos 3.002 anos e haverá uma terceira renovação, é a nossa. E essa é a razão da confusão geral. Nada mais do que uma preparação para a purgação. Se na segunda renovação eu manifestei o que a minha humanidade fez e sofreu e muito pouco do que a minha divindade estava operando, agora nessa terceira renovação eu quero usar as pessoas que sobraram na Terra para falar pela minha boca, para eu falar pela boca dessas pessoas. Tá vendo? Se na segunda renovação eu manifestei o que a minha humanidade fez e sofreu e muito pouco do que a minha divindade estava operando, agora, nessa terceira renovação, depois que a Terra for purgada e uma grande parte dessa geração atual for destruída, grande parte dessa geração atual destruída dos humanos, que desperdício de vida humana. Se Jesus só consegue conversar com pessoas vivas, que desperdício de vida humana. Já pensou que desperdício? Quantas pessoas que poderiam estar falando, Deus usando para falar? Já pensou que maravilha seriam as nossas reuniões na igreja se todo mundo fosse filho da divina vontade e Jesus estivesse em todo mundo falando pelas nossas bocas? Como nós seríamos felizes? Ia ser a nossa live. Vocês veem a nossa live como é bonita? A nossa live emociona, né? Como linda a nossa live. Então, a nossa live é um exemplo do que seriam as reuniões católicas se todo mundo no mundo inteiro vivesse na divina vontade. Jesus falou que a nossa live é um exemplo, é um modelo do que ele gostaria que existisse na Terra. As reuniões que teria na Terra seria só a gente falando do que Deus está fazendo na nossa vida.
dos milagres que Deus está realizando na nossa vida, as experiências de Deus que nós fazemos profundamente dentro de nós. Toda Nossa Senhora, meu Deus, que paraíso que seria essa terra, meu Deus. Infelizmente a terra está uma porcaria e Jesus vai ter que matar uma grande parte da geração atual. E aí depois que matar todo mundo aí que não resolve nada, que não quer saber da divina vontade, serei ainda mais generoso com as criaturas e realizaria a renovação manifestando o que a minha divindade fez dentro da minha humanidade. Como minha vontade divina agiu com minha vontade humana. Como que ele vai fazer isso? Através da nossa alma. Através de nós. Como tudo permaneceu ligado dentro de mim, como eu fiz e refiz tudo, e como cada pensamento de cada criatura foi refeito por mim e selado com minha divina volição. Então é nós. Ele vai vir em nós. O nosso rei vai vir governar as nossas almas, nas moradas divinas. Nós vamos, todo mundo ser hóstia viva. Alimento uns para os outros. Alimento uns para os outros. Nós vamos ser hóstias vivas. E acabou a tecnologia. Ele vai ter que destruir a internet. Vai ter que destruir. A gente vai ter que sair na rua e na igreja para conversar sobre a divina vontade. A evangelização vai acontecer corpo a corpo. Entendeu? Porque eu acredito que não sei se vai sobrar a internet não. Só se a gente depois tiver conhecimento e nós que sobrarmos conseguimos ligar ela de novo. E Jesus vai dar conhecimento, que a gente vai ter a ciência infusa, né? Ou então vai ser uma comunicação telepática, porque eu acho que vai aumentar os dons, né, na Terra nessa época. Pelo que Jesus falou, vai ser uma comunicação, pode ser uma comunicação telepática. O que ele falar para você, aquilo que ele quiser que todo mundo saiba, vai acontecer telepaticamente, como acontece o orvalho benéfico lá do passado, presente e futuro, no céu, no inferno. De repente ele vai ligar essa comunicação que acontece do céu, do inferno e do purgatório, né, entre as almas. Essa comunicação infusa ele vai comunicar, abrir, porque ele falou que depois que o reino da divina vontade tiver, vai ter muitos dons que vão ser dados para nós, novos. E até o São Luís Maria de Montfort falou que vai ter uns santos diferentes nessa época. Então eu acredito que nessa época nós vamos ter uns dons diferentes, os dons de telepatia. Não vai precisar de internet mais. Entendeu? O que ele falar dentro de nós, ele vai falar para todo mundo igual. E todo mundo já vai saber o que ele está falando. Entendeu? Tipo assim, então não vai precisar de internet mais. Não vai precisar mais de internet. Vai voltar ao Éden, né? Vai ser como era antes, essa comunicação. Então, é assim que eu sei que eu acredito que vai ser, que é o que ele falou, né? E a gente tem algumas ideias, né? Então, aí a Mãe Santíssima marcará todos os seus filhos pequenos à divina vontade e eles não serão prejudicados pelos castigos. Então, através dos 31 dias com Maria, Nossa Senhora está chamando as pessoas a fazê-lo, né, para dar vontade humana para ela, né? E aí você deve saber que eu sempre amo meus filhos, minhas criaturas amadas. Eu me evisceraria, tá vendo? Ó? Ele confirmando, eu me evisceraria a fim de não vê-los feridos. Tanto que nos tempos tristes que virão, eu os coloquei todos nas mãos de minha Mãe Celestial. Confiei-os a ela, para que ela os mantenha seguros para mim sob o seu manto. Darei a ela tudo o que ela desejar. A própria morte não terá poder sobre aqueles que estarão sob a custódia de minha mãe. Então a gente não vai morrer nos castigos. Agora, enquanto ele dizia isso, meu querido Jesus me fez ver as ações que a soberana rainha do céu em uma majestade indescritível e uma ternura toda maternal. E ela andou no meio das criaturas em todas as nações e marcou seus queridos filhos, que quem faz os 31 dias com Maria, e aqueles que não devem ser tocados pelos flagelos. Os castigos terão pouco ou nenhum efeito sobre os filhinhos da divina vontade. Volume 33, 6 de junho de 1935. Cada um que minha Mãe Celestial tocou, os flagelos não vão ter poder para tocar nessas criaturas. O doce Jesus deu à sua mãe o direito de colocar em segurança quem quisesse. Como foi emocionante ver, porque é uma visão da Luísa que ela está contando, né? Que ela viu. Cada um que a Mãe Celestial tocou, os flagelos não tinham poder para tocar aquelas criaturas. Então a Luísa viu, né? Ela teve uma visão profética nessa situação, nesse texto. Daí ela está falando, cada um que minha Mãe Celestial tocou, os flagelos não tinham poder para tocar aquelas criaturas. Não foi Jesus quem disse, foi a Luísa que viu. Então ele mostrou para a Luísa uma visão profética. E ela viu o que a Nossa Senhora estava fazendo nesse período dos flagelos. Então, cada um que minha Mãe Celestial tocou, os flagelos não tinham poder para tocar aquelas criaturas. O doce Jesus deu à sua mãe o direito de colocar em segurança quem quisesse. Como foi emocionante ver, ela viu, tá vendo? Ela teve uma visão profética do futuro. Como foi emocionante ver a Imperatriz Celestial fazendo-a circular por todas as partes do mundo,
que as levou em suas mãos maternas, as confiou ao seu seio, as escondeu sob o manto, para que nenhum mal pudesse prejudicar aqueles a quem sua bondade materna mantinha sob sua guarda, guardava e defendia. Oh, se todos pudessem ver com quanto amor a ternura a Rainha Celestial fazia esse ofício. Eles chorariam de consolo e amariam a que tantos ama. E a gente ama nossa mãezinha. A gente ama, nós agradecemos muito ela, nós amamos muito ela, muito mesmo. Aí no volume 11, 18 de maio de 1915, a justiça divina impõe castigos, mas nem estes, nem os inimigos de Deus se aproximam daquelas almas que vivem na vontade divina. Ninguém aproxima de quem vive na vontade divina. Saiba que terei consideração pelas almas da minha vontade, pelos lugares onde essas almas residem. Então, São José dos Campos, obrigada aí, Senhor, está protegido, em nome de Jesus. Volume 36, 2 de outubro de 1938. Filha, eu queria fazer isso, ganhando o homem através do meu amor, mas a perfídia humana não me permite, portanto, usarei a justiça. Eu varrerei a terra e levarei todas as criaturas nocivas, que como plantas envenenadas, envenenam plantas inocentes. Tá vendo? E os desonestos, principalmente. Tá vendo? Eu levarei todas as criaturas nocivas, principalmente os desonestos, ele vai levar. Os Judas Iscariotes deste tempo. Todos esses padres que são homossexuais, que não estão nem aí com as almas, vai levar os bispos homossexuais, padres homossexuais, ele vai levar tudo, não vai sobrar um para sobrar, porque ele envenena as plantas inocentes, envenena as pessoas, porque ele não tem vida interior mais, ele é um pecador mortal que não se arrepende, né? Depois de purificar tudo, minhas verdades encontrarão caminho para dar aos sobreviventes a vida, o bálsamo e a paz que eles contêm. E a todos os receberão, dando-lhes o beijo da paz, para a confusão daqueles que não acreditaram neles e até os condenaram. Então, depois de purificar tudo, minhas verdades vão encontrar o caminho, tá vendo? Então, a gente tem que saber que o livro do céu vai aparecer depois, mais ainda depois que purificar a terra. É lá que o livro do céu vai realmente florescer, por isso que a gente está sofrendo muito. Porque nós somos os remanescentes deste tempo, que ele chamou para um tempo novo, para um tempo difícil. Nós somos os filhos da divina vontade. Assim, que eu acho que vão... Assim, eu sinto de Deus, sabe? Que nós, por estarmos vivendo nesse tempo antes da purificação, ou em pleno, né, período de purificação, que nós somos muito especiais por estarmos vivendo nesse tempo. Nós fomos, assim, escolhidos a dedo por Deus nesse tempo. Nós somos muito especiais. Eu sinto mesmo, assim, Jesus o tempo todo sempre assim com um carinho muito especial por nós, porque ele sabe em que buraco que nós estamos. Ele sabe em que buraco que nós estamos vivendo. Então, assim, ele sabe. Então, ele nos cerca muito. Por isso que ele tem muito ciúme de nós. Por isso que ele está tirando todas as pessoas envenenadas de perto de nós. Por isso que ele está nos avisando muito para a gente ter um posicionamento nesse momento, para a gente ter paciência, ficar em paz, nos protegendo das doenças, o máximo que ele pode, né? Não está deixando a gente morrer com as doenças que estão vindo, não está levando a gente está sofrendo elas, né? Por algum motivo de necessidade que ele está corrigindo a gente, né? Chamando a gente a afirmar mais, né? Afirmar mais, apesar de, né? Mas ele está, né, guardando a gente, não está deixando a gente morrer, né? Então, minhas verdades vão encontrar o caminho para dar aos sobreviventes a vida, o bálsamo e a paz que eles contêm. E todos os receberão, todos os que estiverem na terra vão receber as verdades do livro do céu, dando-lhes o beijo da paz para a confusão daqueles que não acreditaram neles, olha lá, tá vendo? Para a confusão, depois, desses que não acreditaram. Essas pessoas vão ouvir lá do purgatório, no céu, vai ouvir tudo, vai ver tudo que a gente está passando. Eles estão vendo tudo que a gente está sofrendo. Quem vai para o céu já sabe tudo, já recebe tudo. Agora, quem está na terra está na ignorância. E a gente tem que ter uma misericórdia muito grande de quem está na terra. Muito grande. A gente tem que amar muito essas pessoas. A gente tem que se preocupar com elas e continuar falando a verdade. Falando, continuando. Não pode parar, 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 não pode parar. Porque a gente tem que se preocupar com elas. Com quem está vivo. Tem que se preocupar, não tem jeito. Minhas verdades vão reinar. E terei o meu reino na terra. Tá vendo? Que é nós. Ele vai ter nós todos com ele reinando dentro de nós. Todos nós, né, louvando a Deus, erguendo os braços para o céu e louvando o Deus no céu. Nas criaturas, no céu, na terra, no sol. A gente vai olhar para o céu, todo mundo erguendo os braços, todo mundo junto.
louvando a Deus, todo mundo junto, blá, 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 blá. Não vai ser um tempo de graça que nunca teve na vida, na história da humanidade. A nova era da paz, o triunfo do Imaculado Coração de Maria. Eu vejo uma porção de pessoas com os braços para cima, chamando o Espírito Santo. Vinde Espírito Santo, vinde Divina Vontade, reina aqui em nós, vem. E todo mundo louvando, a Candalabaria, a Xúria, a Labanada, e todo mundo louvando o Espírito Santo mesmo, com todos os dons. E todo mundo feliz, todo mundo pulando, louvando a Deus, e todo mundo feliz. Eu vejo esse reino, eu sei que esse reino vai existir. Esse reino vai ser precioso, preciosíssimo. E nós vamos brilhar, eu tenho certeza que nós vamos brilhar. Se não brilhar o corpo inteiro, vai brilhar o rosto da gente, sabe? Eu tenho certeza que vai acontecer uns milagres muito grandes nessa época. Tanto que ele falou que os corpos vão ser incorruptos. Nessa época a pessoa não vai morrer, ela vai simplesmente só dormir e o corpo dela vai ser incorrupto. A gente vai ter que fazer uns lugares para colocar os corpos incorruptos, né? E vai cheirar um cheiro gostoso deles, vai vir um cheiro de Jesus, um cheiro do paraíso na terra. Essa terra vai ser cheirosa, né? De tanto corpo igual ao do Padre Pio. Minha vontade será feita na terra como no céu, portanto, mais uma vez, não vamos nos mexer em nada. Vamos fazer o nosso caminho e cantaremos a vitória. Eles podem fazer o seu caminho quanto quiserem, no qual encontrarão confusão e vergonha de si mesmos. Acontecerá a eles como aos cegos, que não acreditam na luz do sol, porque não a veem. Permanecerão na sua cegueira, enquanto aqueles que a veem desfrutam e exibam os bens aos outros. Tá vendo? Aqueles que a veem, aqueles que estão lendo o livro do céu hoje, exibem. Ele está falando claramente, exibem, é o que eu faço. Eu sou exibida, eu exibo a verdade da minha vida no livro do céu, que eu vivo. Eu exibo. E aí eles vão encontrar confusão e vergonha de si mesmos. E vai ser confusão daqueles que não acreditaram em mim e até me condenaram. Vai ser confusão daqueles que não acreditaram em mim e até me condenaram. Eu me sinto muito condenada por muitas pessoas. Me sinto mesmo. Hoje mesmo essa mulher falando que eu tô perdida. E não é só ela não. Tenho certeza que várias pessoas falam isso dentro dos seus corações. Tenho certeza. Ontem eu ouvi também uma confissão de outra pessoa também. Que falou que nunca acreditou em mim. Teve maior dificuldade para acreditar em mim. E ainda fica um pouco confusa comigo até hoje. Ela mesmo disse. Então assim, tem muita gente que... Nossa Senhora... tem que ter muita perseverança para a pessoa. E mesmo assim, a pessoa custa para ler o livro do céu. Custa para ler o livro do céu de verdade, para mergulhar nas verdades sozinha. Se você não mergulhar nessas verdades sozinha, você e Jesus, e você partilhar do que você está entendendo, e dar a sua mente para Deus, para Ele poder usar você, nossa, eu vou ficar muito triste, porque é isso que eu estou formando aqui nesse estudo que eu estou fazendo, que a gente não vai chamar mais de comunidade, a gente quer chamar de grupo de estudos, né, dos filhos da Divina Vontade. A gente quer mudar isso, então, porque a gente não quer mais colocar como obrigação nada, né, não quer mais que a gente se sente obrigado a fazer nada. Jesus não quer que seja amor, 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 amor e doação total. Então, a verdade que vai levar vocês a partilhar e a fazer os vídeos. É a verdade, não vai ser eu mais, entendeu? Vai ser a verdade, entendeu? Então é isso. Então nessa meditação de hoje eu ia ler o livro do céu volume 1, mas eu vou deixar então para outro dia, o texto para outro dia, deixa essa imagem, né, que é exatamente o que realmente vai estar dizendo tudo que a gente precisa, né, incentivou a gente a falar tudo isso. Então eu vou deixar essa meditação de iniciantes sobre essas verdades que eu acabei de ler, dos castigos que virão, né, para vocês estarem conscientes, né, da necessidade de fazer essa transição e o que realmente Deus está esperando de vocês. Isso já importa, né? Já é Aí eu vou mudar aqui para 7, essa meditação aqui para 7, e vou ler o livro do volume 1 depois, tá? No próximo, se Deus quiser. Deus abençoe, estivermos reunidos, continuaremos sempre no amor e na misericórdia desse Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Jesus, eu confio em vós. Fiat, fiat, fiat. Deus abençoe a todos.